tema caiu justamente no Dia das Mães, né? Esse tema é interessante, eu acho que é uma sessão do Evangelho que sempre provoca muitas reflexões. E eu acredito assim, um dos maiores desafios que nós temos dentro da encarnação está dentro de casa. Então, a tolerância dentro de casa é extremamente importante, porque o desafio para o nosso crescimento não vem à toa junto da gente. É para a gente poder, literalmente, poder resgatar e reparar qualquer mal-entendido do passado, né? Bom, dando continuidade agora, a gente vai falar do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Então, esse tema é um tema importante dentro do Espiritismo, e a gente vai entender por que ele é. Então, nesse capítulo especificamente, Kardec inseriu duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e outra de Lucas, e essas duas passagens narram um momento, né, em que Jesus está explicando para um grupo, inclusive que tinham os doutores da lei, e ele pintava um quadro bem assim, vamos falar assim, dramático do juízo final. Seria aquele momento onde nós vamos ser chamados para prestar contas, né? E talvez seja era uma das preocupações, né, dos homens de todos os tempos. Naquela época também era. E por isso ele usava a expressão salvação, né? Salvar-se de quê? Por que a gente está sendo salvo? A gente está sendo salvo da pena eterna, do inferno? Por que a gente está sendo salvo, né? Dessa condenação? É isso que a gente está buscando, a salvação disso. Então, nessa passagem, ele apresenta as condições para a salvação ou a condenação. Então, quando a gente lê a forma como foi apresentado na ocasião, verificamos que Jesus realmente usou muita tinta, usou muitas alegorias, né, muitos enfeites para poder sensibilizar os homens daquela época. Se ele falasse simplesmente como a gente poderia entender hoje, os homens não entenderiam naquele momento. Ele precisava ser dramático mesmo. Então, eles eram incapazes de compreender essas questões mais sutis, espirituais, naquele momento. Então, ele tinha que apresentar essas imagens chocantes mesmo. Então, para melhor entenderem o que ele dizia, ele não podia se afastar muito dos conceitos também daquela época. Então, deixando para um momento futuro, né, onde os homens fossem mais maduros, a explicação mais detalhada, mais sensível desse momento. Mas mesmo nesse formato que ele aplicou naquela época, que era compatível, existe uma ideia predominante: a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal, né? Então, até intuitivamente, eu acredito que todos nós temos isso dentro da nossa consciência, né? E a gente sabe quando a gente procede mal. Então, na passagem, né, existe o julgamento final, onde se apresentam as considerações tanto para a defesa como para a condenação, e em quais condições seria o homem condenado ou absolvido. E um dos pontos essenciais que podemos verificar é que em nenhum momento é levado em consideração se a pessoa que está sendo julgada seguiu determinado ritual, se a pessoa era de determinada religião, se era de determinada classe social. E a resposta, como sempre, de Jesus é simples e clara. O juiz pergunta somente uma coisa: se a caridade foi praticada. Essa passagem, para quem não leu, é a passagem do bom samaritano. Nessa passagem, nessa história que Jesus conta, uma parábola, ele narra um homem que estava em viagem e que no meio da viagem foi pego por bandidos que bateram nele, roubaram tudo dele e deixaram quase morto no meio da estrada. E primeiro passou um homem religioso, olhou para ele e não fez nada. Passou depois
um outro homem, um levita, na história, também não fez nada. E depois passou um outro homem, que era o samaritano, que na época, inclusive, era uma pessoa mal vista, não era uma pessoa benquista. E o samaritano pegou esse homem, cuidou dele, botou no cavalo dele, levou para uma hospedagem, cuidou dele na hospedagem, só que ele precisava sair. Deixou dinheiro com o homem da hospedagem e disse: cuida dele, e se gastar mais dinheiro do que eu estou deixando com você, eu depois venho e pago. Qual de nós faria isso? Passando na mesma condição nos dias de hoje. Então Jesus narrou essa passagem e explicou isso justamente. Quem foi a pessoa que agiu correto? Quem é que vai ser salvo nesse momento? O religioso, doutor da lei, que conhece tudo de religião? Seria o segundo homem? Ou o proscrito lá, o homem que era mal visto, mas que pegou e fez a caridade de verdade? Ele não deixou dúvida nenhuma. Então, no texto ele inclusive narra da seguinte maneira: passai à direita, vós que assiste os vossos irmãos, e passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Ele não vai perguntar nesse momento lá se a pessoa é budista, muçulmano, judeu, católico, protestante. Isso não importa. Se ele frequenta a igreja, se ele lava a mão, se ele deixa de lavar a mão, se ele usa roupa branca, roupa preta. É simples. O que você faz? Então, Jesus coloca o samaritano, considerado então essa pessoa desprezível, mas que pratica o amor ao próximo acima da religião formal, que inclusive, os religiosos mesmo faltaram com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação. Jesus não considera a caridade como uma condição para a salvação, ele considera a condição. Se existissem outras condições, ele teria dito, mas ele não, ele foi categórico. E Jesus coloca a caridade sempre em primeiro lugar, porque ela envolve todas as qualidades que o ser humano deveria ter: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E inclusive porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Não dá para ser caridoso sendo orgulhoso e vice-versa. É incompatível. Então, na sequência desse capítulo, os doutores da lei que questionaram sobre qual era o maior mandamento, eles fazem a pergunta não para poder entender. Eles, na realidade, estavam querendo ali naquele momento ver se Jesus caía em algum erro, porque eles iam a ferro e fogo. Você está dizendo contra as leis que estão escritas. Jesus era muito, ele sempre foi, percebia a intenção pelo qual eles estavam perguntando. Então, Jesus, com sua excepcional didática, explica que qual é a solução, qual é o maior mandamento: amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. E só lembrando, a Marcela falou aqui, comentou agora dos 10 mandamentos de Moisés, e para os judeus da época, tinha as leis mosaicas, são inúmeras as leis mosaicas. Então eles queriam confrontar com todas essas leis, e ele está dizendo o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E acrescenta que esse é o maior e o primeiro mandamento, e que existe um segundo que é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Você não pode amar a Deus e não amar ao próximo. Como é que eu não vou amar o próximo se ele é filho de Deus? Se o próximo é filho de Deus, eu não posso fazer nada diferente do que eu quero para Deus. Então, por isso, uma coisa decorre da outra. E aqui a gente precisa ficar atento, pois existem
as religiões criadas pelos homens, né? E que a gente observa várias, tem um discurso assim de: se você não se converter para a minha religião, você está perdido, você não vai ser salvo. Se você não praticar determinado preceito, você está fora. Então, os que estão dentro, tem os que estão dentro e tem os que estão fora da praça da salvação. E para você estar dentro, você tem que comungar em uma cartilha, num ritual. E chega a doutrina espírita e quebra esse paradigma. Fala o quê? Não, aqui não tem dentro e fora, aqui só tem dentro. Ou você é alguém que vive esse ensino moral de amar o próximo, amar a Deus por todas as coisas, e o espiritismo não importa se você na essência é budista, muçulmano, judeu, católico, protestante, não importa. Porque sendo você budista ou protestante, você vai morrer do mesmo jeito, você está sujeito à dor, está sujeito à doença, está sujeito aos desafios da vida. Não há diferença nenhuma entre os homens. Então, assim, se a gente for pensar no nível fundamental, nós seres humanos somos todos iguais. Todos sentimos as mesmas sensações, as mesmas dores, a alegria, o prazer, experimentamos liberdade, a saudade, o amor. E quando o Espiritismo vem com essa proposta, fora do amor, da caridade, da vivência moral, é que não há solução. Não há salvação para quem não pratica a caridade. O Espiritismo nos permite enxergar sem alegorias, sem enfeites. A doutrina passa a ser um instrumento livre. Você utiliza as ferramentas da doutrina sem necessidade de abandonar o seu lugar, de abandonar a sua crença. Isso aqui é bonito, né? Você não precisa abandonar. A mensagem é clara, é universal. Não necessariamente a gente vai precisar abandonar a nossa religião. As ferramentas do Espiritismo estão disponíveis para todo mundo. E se a gente lembrar, a gente vê isso desde a Sociedade Espírita de Paris, lá em 1840, 1850, onde Kardec recebia judeus, muçulmanos, protestantes, que se tornavam participantes daquela reunião. Todos participavam juntos. Liam as obras de Kardec e aceitavam aqueles fatos como fatos da natureza. E continuavam sendo judeus, protestantes, católicos, muçulmanos. Isso é, não há esse espírito proselitista, ou seja, de não quero converter ninguém. Não há necessidade de trazer ninguém para uma fronteira. Fazer com que a pessoa transponha um limite. O desafio aqui é transformar-se moralmente. Porque a gente diz aqui que é reforma íntima. Íntima por quê? Só Deus e Jesus aqui são testemunha dessa mudança nossa. Então essa é a chave grandiosa que a gente precisa abrir. Porque foi isso que Jesus fez. Ele ia no samaritano, ele ia no judeu, ele ia na mulher cirofenícia, ou seja, até o outro, que eram os inimigos do povo judeu. Ele conversava com todo mundo, convivia com todos, e não tinha fronteiras, não tinha barreiras, ele jamais estabeleceu separações. Quem faz isso, sobre estar dentro e fora, são os homens. Não é a palavra de Jesus que sempre orientou o acolhimento e o amor incondicional. Então, resumindo, é fora da caridade. O Espiritismo, ele é simples, ele é objetivo, ele é claro. Não tem confusão. Eu preciso fazer dessa forma, preciso fazer daquela forma. Faça. Ajude o próximo, porque o próximo também é filho de Deus. Então, a gente encerra esse tema por hoje, agradecendo a Jesus por iluminar o nosso trabalho, nos orientando. Agradecemos aos espíritos que coordenam esse trabalho. Agradecendo a proteção que recebemos durante toda a semana e pelas mensagens
mensagens que recebemos aqui para a nossa transformação moral, para a nossa evolução, sendo melhores do que fomos ontem. Assim, Jesus, em teu nome, como em nome de Deus, encerramos essa etapa dos trabalhos de hoje.